manhã eu tava tomando café com umas amigas e a gente ficou falando sobre política, né? É um grupo que eu adoro estar juntas porque todas pensam muito parecido. Ninguém é de um lado ou de outro. A gente consegue ver o que é bom de cada um e o que é ruim de cada um. E que, na verdade, os dois são a mesma face, são as duas faces da mesma moeda. Então a gente estava falando disso, que quando a gente escolhe um lado, quando a gente entra em algo e diz assim, eu escolhi isso, a gente quer pertencer àquele grupo, a gente para de olhar o outro lado. E quando a gente para de olhar o outro lado, a gente só vê o que está naquele mundinho pequenininho, naquele quadradinho nosso, a gente realmente não conhece a realidade. Isso aqui nem é real, mas tudo bem, vamos dizer que seja a realidade do momento político. A gente fica muito preso a discursos, a fechamentos, a grupos que estão falando só uma parte da história com um filtro daquele determinado grupo. E a gente estava falando disso, como é importante a gente olhar para tudo. Porque assim, é muito legal esse lado progressista, mas a gente também tem que olhar o outro lado, que é o lado liberal também da economia, porque um país progressista, mas sem uma economia sólida, ele não vai para frente, né? Ele não vai conseguir. Não adianta a gente dividir um país, a gente tem que olhar que é um todo. O país também é um organismo vivo, o planeta é um organismo vivo. E se a gente não consegue ver o todo, a gente fica preso só num pedacinho, a gente vai para especialidades. E em especialidades, a gente fica preso apenas a um ponto da questão. E a gente não consegue enxergar o todo mais. E como foi legal a gente conversar, porque a gente estava falando dos lados que a gente gosta, o que a gente acredita, de velocidade à frente. o que a gente acredita, o que a gente vê, né? A gente vê as coisas erradas. A gente estava falando dos Estados Unidos, né? Vamos lá. Eu não acho legal a invasão em outro país, não acho nem um pouco legal, entende? Eu não acho bonito, de verdade, um país achar que ele é tão superior que ele pode ditar as regras para todo mundo. Não acho isso legal, mas isso não quer dizer que eu também acho aquele país legal, né, que mantém as mulheres como inferiores, que dizem que as mulheres são como as vacas, as ovelhas, embora eu acho que somos todos um, mas assim, que só são feitas para parir, não tem nem alma. Então assim, é muito fácil a gente escolher um lado e ficar preso naquele lado sem olhar para o resto. É muito raso, gente, é muito raso. A gente tem que parar realmente de ser raso. A gente tem que parar de olhar e dizer assim, isso aqui é determinismo, é só isso. Não! Olha para tudo o que acontece dos dois lados, encara o fato de que os dois lados estão certos e os dois lados estão errados. Não tem nada ruim de você não concordar com algumas coisas, mesmo que você já tenha escolhido um lado, mas você pode realmente questionar, você pode questionar que não é legal o que acontece nos países, né? Tipo, vamos falar, o Irã ali, que as mulheres são tratadas daquela forma. Imagina a gente ter que voltar no tempo, imagina agora, nós temos que voltar no tempo, né? E a gente não ter mais direito a estudar, ou a gente não ter mais direito a fazer as faculdades que a gente quer, ou decidir com quem a gente vai casar, ou decidir qualquer coisa sobre a nossa vida, porque nós somos seres inferiores. Né? Não estou dizendo que no Brasil é perfeito, não é. Nós temos casos de feminicídio acontecendo o tempo todo, né? Nós temos por aí gente pregando exatamente o que acontece lá, mas de uma maneira geral, ainda estamos no lucro aqui. Ainda estamos no lucro porque somos reconhecidos já, né? Temos direitos. Lá elas não têm esses direitos. Mas isso não quer dizer que eu seja a favor de um país como aquele, outro lá, achar-se no direito sempre de mandar e bombardear quem ele quiser. Principalmente pelos motivos que ele diz que aí a gente sabe que não é. Porque no final é sempre poder, é sempre dinheiro. E o ego tá ali na frente gritando, né? Gritando. Há um radar de velocidade à frente. E a gente fingindo que não vê. E a gente escolhendo ladinhos ainda. Escolhendo, qual tá certo, qual tá errado. Nenhum tá certo e nenhum tá errado.
Os dois estão certos e errados, porque se você pegar um ponto de cada um, você vai ver que os dois estão certos e os dois estão errados. E é muito cansativo pra gente que olha os dois lados, continuar no meio das pessoas que quando a gente diz que a gente não gosta de um, pronto, já colocaram a gente no outro lado. E quando a gente diz que não concorda com o outro, pronto, já colocam a gente do outro lado. Então, é como se as pessoas nos encaixassem, cada lado vê a gente do outro lado, nos encaixando direto. Ou nos chamando de neutrão, de neutro. Eu não sou neutro em relação a isso. Eu só tenho uma opinião que não é nem de um lado, nem de outro. Né? Eu tenho uma opinião, mas ela não está condizente com os dois discursos que normalmente são feitas. E eu tenho muita opinião, mas não quer dizer também que eu esteja certa. E eu não quero estar tentando impor nada para ninguém, porque se eu for tentar impor alguma coisa para alguém, eu tô num dos dois lados, que também estão tentando impor. Então que a gente pare de ser raso. Esse discurso é sobre isso, pra gente parar de ser raso, de escolher um lado e dizer assim, ah, é isso, e não querer mais nem escutar. É como se a gente colocasse uma blindagem, né? Uma capa ali e a gente não quer mais escutar o outro, a gente não quer mais saber de nada. A gente acha que o nosso grupinho tá certo e que é isso. E daí a gente fica, né, atordoado com tanta de informação que chega, a gente não escuta mais ninguém e a gente sempre acha que está certo. Sempre acha que está certo. Porque a gente não para mais para ver o outro lado, a gente não para mais para ouvir. Então que por um momento, se você ouviu esse vídeo, por um momento, para um pouquinho, desliga um pouquinho essa blindagem que você colocou em escolher um lado e tenta enxergar um pouquinho o outro lado. Tenta enxergar, mesmo que seja por um minuto. Tenta ver o que o outro lado está falando também. E você vai perceber que os dois lados estão certos e os dois lados estão errados. E daí, quem sabe, você tenha algum momento para pensar que não é um lado ou outro, é o sistema. E quando você entender que é o sistema, você vai entender o que nós estamos tentando dizer, que não é neutralidade, é apenas um ponto de vista diferente que enxergou os dois lados. Então, é isso que temos para hoje. Acho que eu já falei bastante, ou demais.